Nós cumprimentamos a toda a igreja na paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus, porque estamos em sua presença para cultuá-lo, para exaltá-lo, glorificá-lo, entregar a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão por todos os seus benefícios que Ele tem nos dado. Eu gostaria de ler com a igreja o Salmo de número 92. O Salmo de número 92 diz assim a palavra de Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja Deus. Nós vamos orar e colocar a nossa vida diante do Senhor. Estamos em sua presença e precisamos derramar agora todo o nosso coração diante dele, para que tenhamos condições de ouvir a sua voz, condições de nos colocar diante da sua presença, para que ele realize na nossa vida toda a sua obra e nós tenhamos a alegria de vê-lo trabalhando no nosso interior e o nosso coração. Nós vamos orar a Deus e eu peço que toda a igreja agora se coloque diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome. Estamos alegres, Pai, porque estamos em tua presença. Na tua presença há abundância de alegrias. Na tua presença, Senhor, há libertação. Na tua presença há renovação, há fortalecimento da nossa vida. E nós assim nos apresentamos diante de ti, apenas como servos, como instrumentos para que o Senhor use segundo a sua vontade. Ajuda-nos, Pai, nós não somos nada, nós não temos condições, mas o Senhor tem uma obra em nós e uma boa obra o Senhor já iniciou em nós. Tu és fiel para completá-la até aquele grande dia. Pedimos que o Senhor alcance as famílias da tua igreja, as famílias dos nossos irmãos em Cristo, do nosso ministério e todos aqueles que têm acompanhado os nossos trabalhos, os nossos cultos. Nós te pedimos, alcança-os para a tua glória, renova-os e liberta-os para a tua glória. Que a tua palavra, Senhor, este culto, os louvores, a tua presença poderosa invada os lares dos nossos irmãos, daqueles que estão nos assistindo, e a tua palavra com uma espada poderosa que penetra a nossa alma, o nosso interior, esta espada que tem poder espiritual para discernir, para de uma forma celestial, Senhor, libertar a nossa vida, como nos diz, Senhor, como nos ensina, Senhor, como o Senhor nos ensina através da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença e te exaltamos por esse dia, que toda obra do maligno, toda intenção do maligno contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja, o nosso ministério, seja desfeita para a tua glória. Amém. E que somente o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós estamos aqui, Senhor, para te cultuar e oferecer a ti um louvor perfeito, uma adoração perfeita, entregando a ti, Senhor, toda a nossa força, toda a nossa alegria, toda a nossa disposição, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Ajuda-nos, nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos orar, louvar a Deus. Eu convido a toda a igreja que assim faça conosco, num só espírito, numa só fé, numa alegria
espiritual que invade a nossa vida, invade o nosso coração. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Amém. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça, posso confiar, correr para ti, em ti descansar. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça, posso confiar, correr para ti, em ti descansar. Eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Glória a Deus. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando do teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantarei
eu vou, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. glória a Deus. Deus, tu és o meu Senhor, a ti, só a ti louvarei. Deus, tu és meu Salvador, a ti, só a ti recorrerei. Deus, tu és. Deus, tu és o meu Senhor, a ti, só a ti louvarei. Deus, tu és meu Salvador, a ti, só a ti recorrerei. Teu amor não tem fim, é abrigo pra mim, esperança provém só de ti. Se
tua mão pode me segurar. Deus, tu és o meu Senhor, a ti, só a ti louvarei. Deus, tu és meu Salvador, a ti, só a ti recorrerei. Teu amor não tem fim. Teu amor não tem fim. É abrigo pra mim, esperança provém só de ti. Se no meu caminhar vales eu encontrar, tua mão pode me segurar. Deus, tu és o meu Senhor, a ti, só a ti louvarei. Deus, tu és meu Salvador, a ti, só a ti recorrerei. A ti, só a ti recorrerei. A ti, só a ti recorrerei. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus
nele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Desejo te buscar, Senhor, tua glória quero hoje contemplar. Aumenta minha fé em ti, pois muitas vezes fraco estou, sem forças para orar. Nada sou, ó meu Senhor, nada tenho pra te dar, mas se a graça tu me dás, com todo o coração cantarei, louvarei, mesmo em grandes provações, na tristeza ou na dor, cantarei, louvarei, ergo as mãos pra te honrar, tua palavra é fiel, cantarei. Às vezes não entendo, ó Deus, os planos que traçaste para mim,
quero sempre confiar, pois tu morreste para me salvar. Nada sou, ó meu Senhor, nada tenho pra te dar, essa graça tu me dás. Com todo o coração cantarei, louvarei, mesmo em grandes provações, na tristeza ou na dor, cantarei, louvarei, ergo as mãos pra te honrar, tua palavra é fiel, cantarei, louvarei, mesmo em grandes provações, na tristeza ou na dor, cantarei, louvarei, ergo as mãos pra te honrar, tua palavra é fiel, cantarei, louvarei, mesmo em grandes provações, na tristeza ou na dor, cantarei, louvarei, ergo as mãos pra te honrar, tua palavra é fiel, cantarei, 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 cantarei. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir o teu trabalho na edificação, consolidado com o poder da fé. Que és de Deus e és pra Deus, amado em seu coração. Muitas vezes você vai lutar pra esta obra prosseguir, e vencer não deves desistir. Busque, clame, porque deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir o seu trabalho na edificação, consolidado com o poder da fé.
que és de Deus e és pra Deus, amado em seu coração. Muitas vezes você vai lutar pra esta obra prosseguir, e vencer não deves desistir. Busque, clame, porque deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bater. Entregue sim, confia em Deus, tudo isso é pra quem crer. Na verdade só depende de você. Busque, clame, porque deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bater. Entregue sim, confia em Deus, tudo isso é pra quem crer. Na verdade só depende de você. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós meditaremos durante alguns momentos na palavra de Deus, alguns minutos. Eu peço a atenção de todos os irmãos. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Na semana passada nós falamos sobre a comissão de Isaías, e que também se aplica a nós, porque é a comissão da igreja, de cada um de nós, nós que fomos escolhidos pelo Senhor para fazermos a sua obra. E hoje eu gostaria de falar sobre a carreira cristã. Então, a comissão de Isaías, a nossa comissão, e hoje sobre a carreira cristã. A nossa carreira, a carreira de cada um de nós. E o texto está aqui em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos por esses momentos que temos em Tua casa, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para colocar a nossa vida diante do Deus que tudo pode fazer em nós. Temos grande alegria de estar em Tua presença, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso libertador, Tu és a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança, a razão da nossa alegria. Nós Te pedimos agora, ó Pai, fala conosco, fala aos nossos corações. Estamos sedentos para ouvir a Tua voz e para receber das Tuas mãos o alimento neste culto, e assim sermos alcançados pela Tua graça poderosa que nos renova para esta carreira cristã. Ajuda-nos, Pai, alcança toda a Tua igreja, os nossos irmãos em Cristo, que os nossos ouvidos estejam desembaraçados, estejam limpos para Te ouvir, que os nossos olhos estejam totalmente voltados para Ti, Senhor, a nossa atenção e o nosso coração estejam derramados agora no Teu altar, prostrados e humilhados diante de Ti, aos Teus pés, como estava Maria, para receber a Tua palavra e sermos alcançados por Ti.
Nós nos colocamos diante da Tua presença. Fala conosco, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós lemos Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A carreira cristã, eu quero dizer à igreja que a carreira cristã é a mais excelente da vida do homem. É a mais excelente da nossa vida. Todos nós temos as nossas profissões, temos os nossos compromissos humanos com a nossa família, com as nossas coisas. Mas há uma carreira, há um compromisso, há uma ordem, há uma obrigação que move toda a nossa vida e que deve estar acima de tudo em nós, de absolutamente tudo, que é a nossa carreira cristã, que é a nossa vida com Deus. E como crentes que somos em Jesus, como servos e servas de Deus que somos, não temos a menor dúvida de que toda a nossa vida, para que seja bem-aventurada, deve estar plenamente consciente, mergulhada nessa carreira cristã. O que ocorre às vezes é que há uma inversão de valores. Nós buscamos em Deus não uma carreira, mas os benefícios de uma carreira. Nós não buscamos em Deus uma vida cristã, uma vida plena e celestial. Nós buscamos em Deus favores, buscamos em Deus benefícios que, de certa forma, enriquecem a nossa vida humana. E nos esquecemos que essa carreira cristã tem como destino os céus. A carreira cristã tem como alvo Cristo. A carreira cristã tem como objetivo servir a Deus. Um serviço que se inicia aqui, mas que se completa nos céus. E o que é maravilhoso nessa carreira é que ela, embora tenha a sua maior expressão nos nossos poucos dias de vida na terra, na verdade ela se iniciou nos céus. Quando o Senhor, na sua mente eterna, quando o Senhor, no seu propósito, nos escolheu para que estivéssemos em sua presença e pudéssemos fazer a sua obra, todos nós. Ele nos escolheu e Ele nos separou para realizarmos a sua obra. A carreira cristã é o que nós temos de mais excelente em nossa vida. Se nós queremos ter uma vida feliz, um casamento feliz, filhos felizes, o ideal da vida cristã é termos nessa carreira bíblica e celestial, toda a razão da nossa existência. Não há aposentadoria na carreira cristã. O que há na carreira cristã é obra. Até o dia que o Senhor determinar e até o dia que o Senhor assim estabelecer na sua mente eterna. O que há na carreira cristã é uma ordem e uma exigência que, como eu disse, se inicia antes do nosso nascimento, ganha sua expressão máxima nos nossos poucos dias de vida e depois nós concluímos na eternidade com Cristo. Mas durante todos os dias da nossa vida, é o que Davi fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para todos os dias da minha vida contemplar a sua beleza e meditar no seu templo, todos os dias da minha vida, sem nenhum dia de folga. A carreira cristã não tem sábado, a carreira cristã não tem domingo, a carreira cristã não tem férias, a carreira cristã não tem praia, a carreira cristã não tem... nós que somos do serviço público, não tem bonificação, falta justificada, falta abonada. A carreira cristã são todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós pensamos no Senhor, nós vivemos o Senhor, vivemos a obra de Deus, vivemos a ordem sobre a nossa vida, vivemos a palavra de Deus,
Vivemos essa promessa que nos move todos os dias. Mesmo que no nosso tempo, aqui na nossa profissão, estejamos de férias, o que nos move é a nossa carreira cristã. É obra de Deus. É obra de Deus. E durante todos os dias eu posso habitar na casa do Senhor. Imagine um culto diário na casa de Deus. Porque é uma maravilha se você imaginar essa oração de Davi. A oração de Davi não diz respeito apenas ao cotidiano, não diz respeito apenas a uma rotina. Porque eu não tenho dúvida que se todos os dias tivéssemos culto na igreja, todos os dias teríamos irmãos aqui. Os irmãos, de alguma maneira, iriam se desdobrar para que todos os dias estivessem aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, se nós estabelecêssemos um calendário de cultos durante todos os dias da semana, eu não tenho a menor dúvida de que faríamos todo esforço para que estivéssemos aqui. Mas não para apenas no esforço de estar na casa de Deus. Esse esforço deve produzir algo, deve produzir um resultado bendito. Davi fala, eu devo habitar todos os dias na casa do Senhor. Eu oro e busco, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. Eu me esforço para que isso aconteça. Mas não é apenas uma rotina, não é apenas uma obrigação, como se nós batêssemos o cartão de ponto em um determinado lugar. Não, eu quero estar todos os dias. E eu não quero perder nenhum momento desses dias quando eu estarei em tua casa. Porque eu devo contemplar a beleza do Senhor. Eu quero contemplar a beleza do Senhor e eu quero meditar no seu templo. O que vai me sustentar na obra de Deus, o que vai me sustentar na carreira cristã, é todos os dias eu na casa do Senhor e todos os dias eu contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então hoje eu contemplo a beleza do Senhor, eu medito no seu templo, isso me alegra e me renova, para que amanhã eu novamente contemple a sua beleza, eu me esforce, eu busque, eu esteja em sua casa para contemplar a sua beleza, para meditar no seu templo, e é uma renovação constante, é uma renovação diária. Então se torna algo normal, algo natural da vida e da carreira cristã, porque sempre quando estivermos em sua presença, nós contemplaremos a sua beleza e meditaremos no seu templo. Isso nos renovará dia a dia para estarmos em sua casa. Para estarmos em sua casa. E nesse aperfeiçoamento, nessa dinâmica da vida cristã, nessa dinâmica da carreira cristã, nós caminhamos de glória em glória, de vitória em vitória, a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se algum dia nós estivéssemos ou estivermos na casa de Deus e não enxergarmos o Senhor, foi um dia inútil. Foi um dia inútil, foi um dia perdido. Eu vi o homem, vi defeito do homem, vi defeito de louvor, vi defeito, vi problemas, vi dificuldades. Não houve proveito, não houve benefício, não houve nada. Porque eu perdi o meu tempo para ir num lugar em que eu deveria contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo e me deparei com um homem. Eu me deparei com um homem, eu não tive a capacidade de colocar as minhas vestes espirituais, pedir ao Senhor que Ele lavasse os meus olhos, que Ele lavasse toda a minha vida, lavasse os meus ouvidos, como faziam os sacerdotes, para que eu pudesse ouvir a Deus, para que eu pudesse enxergar a Deus, para que eu pudesse compreendê-lo, porque também isso faz parte da vida e da carreira cristã. Nós precisamos entender que aqui é a casa de Deus, a morada do Altíssimo, do Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso. Aqui é a habitação, o lugar que Ele escolheu, que Ele consagrou para habitar conosco, para falar o nosso coração, para comungar com os seus filhos, para libertar a nossa vida, como lemos aqui no texto. E para que pudéssemos enfrentar essa carreira cristã tão difícil, que às vezes para nós parece exclusiva. O sofrimento para nós é exclusivo, é só nosso. A alegria não é exclusiva, é dos outros. Não, a carreira cristã é uma só. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Porque há uma corrupção que destrói, e destrói profundamente. Não é aqui o nosso lugar de descanso. Aqui é o lugar do nosso trabalho. Aqui é o lugar do nosso labor. Aqui é o lugar da nossa obra.
Aqui é o lugar da nossa obra. Então a carreira cristã é a mais excelente, é a mais bendita, é a mais maravilhosa. Muitos têm tantos planos, tantos propósitos na sua vida. Quero ser isto, quero ser aquilo, quero conquistar. Isso traz tanta alegria para o seu coração. E hoje, né, no nosso contexto, vou prestar vestibular, quero passar no vestibular, e a pessoa passa no vestibular e fica uma alegria imensa, uma alegria, ela não se aguenta dentro de si, porque ela está abraçando uma carreira profissional, e aquilo se torna a razão dela. E eu perguntaria, e a carreira cristã? No que ela completa a nossa vida? Qual é a alegria que ela nos traz? Quando você descobre que você passou nesse vestibular de Deus, você entendeu que você é chamado pelo Senhor, você entendeu que você foi escolhido por Deus para fazer uma obra, você foi escolhido para louvar, você foi escolhido para pregar, você foi escolhido para dar aula, você foi escolhido para fazer a obra de Deus, e quando você descobriu que o Senhor te chamou, que esse Deus eterno te chamou, isso te envolveu, isso te trouxe alegria, isso te inundou por dentro, porque é a maior carreira. É a maior carreira, é a maior alegria. É a maior alegria. E o que nós temos aqui? Uma carreira cristã que está proposta para cada um de nós. Para cada um de nós. Por isso, há profissionais e profissionais. Há profissionais do direito mais qualificados, há profissionais do direito menos qualificados. Há profissionais da área médica mais qualificados, há profissionais da área médica menos qualificados. Há profissionais da área de tecnologia mais qualificados, há profissionais da área de tecnologia menos qualificados, há profissionais e profissionais, e há crentes e há crentes. Não porque Deus se transformou em dois, ou porque a sua exigência foi dividida. A exigência para um é uma completa submissão, uma completa devoção, uma vida de piedade. A exigência para outro não é bem assim. É mais ou menos uma vida de piedade, é mais ou menos uma vida de submissão, é mais ou menos uma vida de obediência. Não, Deus é o mesmo, mas nós abraçamos essa carreira. Depende de você como nós louvamos. Depende da tua visão desta obra. Depende do teu compromisso com essa obra, da tua dedicação com essa obra, porque se nós olhássemos para nós mesmos, se todos os crentes, se todos os servos e servas de Deus, se todos aqueles que foram escolhidos por Deus para realizar a sua obra, olhassem para si mesmos, olhassem para o seu interior e apenas vislumbrassem a grandeza desta obra, se apenas vislumbrassem os desafios dessa obra, ninguém faria a obra de Deus, ninguém faria a obra de Deus, porque todos nós estamos rodeados de problemas humanos, problemas terrenos. Todos nós, dos mais diversos problemas. Mas o que nós temos aqui? Uma carreira cristã. Temos, então, no versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em primeiro lugar, a conclusão do autor de Hebreus é, portanto, também nós. Por que nós? E ele depois diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Por que nós? Ele, então, atrela a nossa vida a essa tão grande nuvem de testemunhas. Por que nós? Ele, então, nos remete ao capítulo 11 e, de uma forma mais abrangente, todos aqueles heróis da fé, homens e mulheres que serviram a Deus com a sua vida, porque servir a Deus não é dar alguma coisa para Deus. Servir a Deus não é oferecer ao Senhor alguma coisa. Servir a Deus é dar a Ele tudo, é dar a Ele a nossa vida. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando Davi compra aquele campo de Araúna, ele diz, não, eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada.
O campo foi oferecido a Davi como uma doação. Ele falou, não, eu comprarei. Eu oferecerei a Deus aquilo que me custa, para que ele saiba que a minha oferta, que a minha vida está nessa oferta. A minha vida está nessa oferta. O meu coração está nessa oferta. Eu entendi o chamado, eu entendi a obra em minha vida, eu entendi a palavra de Deus. Eu não estou, durante o dia do meu trabalho, seja na diaconia, seja na obra da escola bíblica, seja no trabalho de manutenção da igreja, seja numa pregação, seja numa escola bíblica dominical, seja no louvor. Eu não estou dando a Deus algumas horas da minha vida. Nas horas da minha vida, eu estou dizendo a Ele, a minha vida te pertence. A minha vida é tua, porque a minha vida é tua, eu estou te dando algumas horas, mas se o Senhor quiser mais algumas horas, eu te darei, porque a minha vida é tua. Eu estou, nesses poucos momentos, oferecendo a ti a minha vida. Por isso eu faço quando posso, e faço quando não posso. Eu faço quando quero, faço quando não quero. Faço quando estou alegre, também faço quando estou triste. Faço quando estou forte, faço também quando estou fraco. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Faço quando estou descansado, faço também quando estou cansado, querendo dormir, querendo descansar. Não, eu vou oferecer a ti a minha vida. Vou oferecer a ti a minha vida, o meu coração, tudo é teu. Tudo é teu. Então, logo no versículo 1, nós temos muitas lições a respeito dessa carreira. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, porque temos no exemplo do capítulo 11, alguns heróis da fé que se entregaram ao Senhor, que venceram. Não porque tiveram um desafio fácil, tiveram problemas de fácil resolução, não, eles venceram. E eles venceram de uma maneira espetacular, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Então veja como o capítulo 11, ele é um capítulo exemplificativo. Ele não esgota os heróis da fé, porque nesses heróis da fé deve estar o teu nome e deve estar o meu nome. Nesses heróis da fé bíblicos, deve estar a tua carreira, deve estar a minha carreira, deve estar a tua obra, deve estar a minha obra. Deve estar o teu ministério, deve estar o meu ministério. Por isso ele diz, portanto, também nós. Veja a partir do versículo 32, veja como capítulo 11, verso 32, veja como é um texto exemplificativo, não é um exemplo que esgota os exemplos dos heróis da fé. Então o que ele diz a partir do versículo 32? E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Profetas que ele não nomeia, mas que ele tem a plena certeza de que foram exemplos da fé. Ele não cita qual foi a obra de Gideão, não cita qual foi a obra de Baraque, não cita qual foi a obra de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, porque ele fala, me faltaria tempo necessário para isso, mas esses homens também foram heróis da fé, e não somente eles, mas também os profetas. Eles praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam. Quais mulheres? Ele falou de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e profeta. Quais são as mulheres que ele se refere? Quais são essas outras mulheres? São servos, nesse caso, servas de Deus, inominadas. Servas inominadas, que estão durante toda a história bíblica. E também durante toda a história da carreira cristã. Mas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, veja, o autor nem nomeia.
não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É um texto exemplificativo, porque muitos servos e servas de Deus não foram nomeados. E aqui também deve estar o nosso nome. Eu quero dizer a toda a igreja, aqui deve estar o teu nome e o meu nome. Embora a Bíblia, no cânon bíblico, nós cremos que a palavra de Deus é perfeita, dela não se tira e dela não se insere nada, não se acrescenta nada. Mas nós temos aqui exemplos para que na nossa história haja um capítulo 11 de Hebreus, na nossa história, e possamos colocar lá o nosso nome. Pela fé, pastor, pela fé, presbítero, pela fé, diácono, pela fé, diaconisa, pela fé, obreiro, pela fé, obreira, pela fé, irmão, aquela irmã, um servo, pela fé eles venceram na fé. Pela fé eles venceram na fé. E aqui o que o autor está dizendo? Portanto, também nós. Porque não adiantaria ter o exemplo dessas pessoas se esse exemplo não atingisse a nossa vida. Seria um prato de comida distante da nossa boca. Seria uma carreira cristã que não pudesse ser alcançada. Seria uma vitória que foi conquistada apenas por aqueles irmãos, não por nós. Mas ele diz claramente aqui, portanto, também nós, porque esse testemunho atinge a todos nós. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e ele não diz poucas pessoas, mas uma tão grande nuvem de testemunhas. Pessoas e pessoas, servos e servas, irmãos e irmãs, um número sem fim de servos e servas de Deus, pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor, que entregaram seu coração ao Senhor, que foram fiéis a Deus. É uma tão grande nuvem de testemunhas. Porque nós imaginamos que a nossa dificuldade, a nossa luta é exclusiva nossa. Só nós temos luta para construir a igreja, só nós. Só nós temos luta para nos santificarmos a Deus, só apenas a nossa vida. Somente a nossa vida sente cansaço, somente a nossa vida é desafiada, somente a nossa vida sente fraqueza, somente a nossa vida tem essas dificuldades, somente a nossa vida é desafiada pelo inimigo, somente a nossa vida é diariamente provada por Deus. É somente a nossa vida. Todos os demais irmãos, também chamados por Deus, não sofrem de nenhum tipo de problema, é apenas a nossa vida. Só nós enfrentamos essa dificuldade. Não é assim. Veja o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, capítulo... Podemos ler antes, 2 Timóteo. Se falamos de Deuteronômio, sobre a carta de despedida de Moisés, 2 Timóteo é a carta de despedida de Paulo. A carta de despedida de Paulo. Ele diz assim, tu, porém, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja, Paulo
coloca Timóteo sempre do lado oposto aos exemplos que ele cita, porque no começo do capítulo 3, ele fala de homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, inimigos do bem, traidores, atrevidos, etc. E ele vem dizendo, versículo 9, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Mas, versículo 10, tu, porém, você é diferente, Timóteo. Aqueles homens estão na classe daqueles que desobedeceram ao Senhor, mas você está diferente. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E ele diz no versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E depois ele fala novamente, versículo 13, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, de novo, Timóteo, você é diferente. Você não faz parte dessa classe. Você é um homem de Deus, Timóteo. Tu, porém, Timóteo, não é assim. Tu, porém, você conhece o meu testemunho, Timóteo. Paulo se referindo a Timóteo, não apenas porque o testemunho de Paulo diante de Timóteo é um testemunho perfeito, não apenas no ensino, não apenas na fé, na longanimidade, no procedimento, propósito, mas ele também fala das perseguições que Paulo sofreu. E Timóteo acompanhou de perto, como ele diz no versículo 10, você acompanhou de perto o meu ministério, Timóteo, você é diferente, Timóteo, e todos aqueles que querem viver piamente ou piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, todos. Não são uns ou outros, mas todos. E depois, por último, ele fala, você permanece naquilo que aprendeste, verso 14. Tu, porém, permanece, porque você conhece as Sagradas Escrituras. Desde a infância você ouviu, Timóteo. Desde a infância. Mas o versículo que eu gostaria de ressaltar para a igreja é o versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A luta para servir a Deus não é exclusividade de um ou de outro, não é exclusividade da nossa vida. Isso também nos leva a um estado de enfermidade, como aconteceu com Elias. Todos morreram, fiquei eu só, apenas eu fiquei. Todos morreram, todos os teus profetas morreram. Todos. Ninguém sobreviveu. O Senhor falou, não, Elias, eu conservei em Israel. Eu conservei em Israel. Eu fiz. Porque, Elias, a mesma aflição que você tem para me servir, a mesma luta que você tem para ser fiel a mim, todos os meus demais servos também têm. Todos os demais servos que se entregaram a mim também têm. Então, o que nós temos? Essa tão grande nuvem de testemunhas. É uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos também aqui em 1 Pedro, agora sim, 1 Pedro, capítulo 5. Eu lerei a partir do versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrociem no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E olha o que ele diz, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo
vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que maravilha, o que Pedro está dizendo, que as aflições daqueles irmãos são compartilhadas pela irmandade espalhada pelo mundo. Porque é a realidade. A nossa luta para amarmos ao Senhor, para sermos fiéis a Ele, é a luta de todo crente verdadeiro. De todo servo, de toda serva de Deus. De todos, sem exceção. Mas ele diz no versículo 10, ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, voltando para Hebreus capítulo 12, temos então, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, porque todos aqueles venceram na fé, pois agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Não adianta olharmos para trás, não adianta olharmos para o passado e admirarmos aqueles que fizeram a obra de Deus. Nossa, mas ele foi uma grande bênção, ela foi uma grande bênção, louvava com alegria, era um louvor que edificava a igreja, pregava, edificava a igreja, dava aulas e edificava a igreja, trabalhava e edificava a igreja. Todo esse testemunho foi escrito no passado, agora é a vez do teu testemunho. Agora é a vez da tua história, é a vez do teu louvor, é a vez da tua boca ser usada como boca de Deus, é a vez da tua mão ser usada como mão de Deus, é a vez dos teus ouvidos ser usados como ouvidos de Deus, é a vez dos teus olhos serem usados como olhos de Deus. Não adianta estarmos presos no passado com uma história que aconteceu, sem que essa história se repita com a mesma lealdade, com a mesma alegria, com a mesma santidade da nossa vida. Não adianta. Não adianta, essa história já foi escrita, é hora de virarmos agora a página e escrevermos o nosso capítulo. Escrevermos a nossa história, não adianta. Aquela história é apenas a exortação do versículo 1. Nós estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas. Nós estamos, porque conhecemos o que foi feito. Pois agora é o momento da nossa vez, até o dia que o Senhor disser, chega, é hora de você subir. Outros virão depois de nós. Mas agora é a nossa vez, pois então faça. Pois então apresente a Deus o melhor louvor do teu coração, o melhor louvor, o louvor mais afinado, o louvor mais abençoado. Faça! Toque o teu instrumento da melhor maneira possível. Sirva a Deus da melhor maneira possível. Pregue, peça a Deus para que você seja usado por Deus da melhor maneira possível, para que você profetize em nome do Senhor. Para que o Senhor fale através de você. Se você é usado na diaconia, no serviço da igreja, nesse segundo culto de quarta-feira, é a mesma coisa. Faça para o Senhor da melhor maneira possível e seja como esses homens e mulheres que serviram a Deus no passado. Porque agora somos nós. No que diz respeito a nós, agora essa tão grande nuvem de testemunhas está gritando no nosso ouvido. Alto! Alto! Como fomos edificados por eles, agora devemos ser edificados para com os outros. Continuando o texto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É um assédio tenaz e embaraço. Então, primeiro que nós temos o exemplo daqueles homens e mulheres do passado, que é uma tão grande nuvem de testemunhas, porque esses homens e essas mulheres se dedicaram na obra de Deus, se dedicaram à obra de Deus, e agora uma exortação direta a nós. Desembarace, se desvencilhe de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente é de forma constante, de forma persistente, de forma perseverante, porque há uma obra que deve ser feita, mas por outro lado, há embaraços que querem impedir que essa obra seja realizada. E como diz aqui o texto, de todo peso e de todo pecado. É curioso porque se falar só do pecado já seria suficiente.
desembaraçando-nos de todo pecado. Nós já entenderíamos que é de tudo que faz mal. Desembaraçando-nos de todo pecado, de tudo aquilo que pode impedir a tua caminhada. Mas o autor de Hebreus vai além, de todo peso e de todo pecado. Ou seja, se desembarace de tudo. É de todo peso, de todo pecado. Não leve nada que te impeça de realizar a obra de Deus. De todo pecado, de todo embaraço, de toda dificuldade. E ele diz, de todo pecado e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque pecado não é apenas aqueles erros, aqueles desvios mais grosseiros, mas pecado é quando eu não sou leal, é quando eu não sou fiel, quando eu não faço também com toda a minha força, com toda a minha alegria, com todo o meu entendimento, com todo o meu empenho, quando eu não demonstro a Deus que eu amo com todo o meu coração, que Ele é a razão da minha vida, tudo que me desvia do meu alvo, tudo que me desvia da razão da minha vida, absolutamente tudo aquilo que não colabora para a obra de Deus na minha vida, é pecado. É desviar do alvo, porque há apenas um alvo. Vejam, no exemplo, né, tem aquele círculo que nós devemos atingir exatamente o alvo. E vocês lembram que, então tem lá o primeiro círculo, vale 10 pontos. O segundo círculo, 20 pontos. O terceiro, 30, 40. E se você acertar no meio, vale 50 pontos. Só que esse alvo não é para atingir o 10. Esse alvo não é para atingir o 20, nem o 30, nem o 40. Aqui o que ele está dizendo é que nós devemos atingir esse alvo, que é o único alvo, é apenas aquele que vale 50. Essa flecha deve ser certeira. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E o que ele está dizendo aqui é o pecado que tenazmente nos assedia, porque constantemente, de forma persistente, de forma constante, de forma perseverante. Se há uma perseverança do nosso lado na realização da obra de Deus, há também uma perseverança do outro lado, para que essa obra não seja feita. Há uma força que te move para fazer, mas há uma força que te move para você não fazer. Há uma força que te move para você ser leal, mas há uma força que te move para você também não ser leal. Por isso o texto fala, é o pecado que tenazmente nos assedia. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, porque há uma força contrária contra a obra de Deus. Há uma força contrária para que você não faça a obra de Deus. Há uma força contrária para que você abra mão da obra de Deus. E é uma força muito grande, é uma força persistente, é uma força constante, é uma força perseverante, porque o maligno não quer que essa obra seja feita. Então, se há uma força para fazer, uma força sólida, persistente para fazer, há uma força do outro lado para você não fazer. Daí, a exortação, desembaraçando-nos, tire tudo aquilo que pode impedir a tua caminhada. Tudo que possa impedir a tua caminhada, deixe. Entregue aos pés do Senhor, façamos a obra de Deus, olhemos para o Senhor, largue essas coisas que fazem mal, essas coisas que ferem, essas coisas que não alegram o nosso coração, essas coisas que não colaboram com a obra de Deus. Continuando o texto, ele diz que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui o tema da pregação, a corrida da carreira cristã. E veja, o que é interessante no texto é que ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Até nós, né, que estamos um pouquinho fora da forma física, a gente sabe que é assim, brincando com as crianças, né? Aquela primeira corrida que você corre com toda a força. Você fica a 100 metros distante do segundo colocado, mas depois logo você vai perdendo a força. Logo você vai perdendo a capacidade de continuar correndo. E o que vem atrás te ultrapassa com facilidade, porque houve apenas a explosão.
Houve apenas a explosão, houve apenas aquele ímpeto, houve apenas aquele empenho inicial, e você corre, mas de repente não há força. E o que o autor está dizendo aqui é que nós não devemos andar na carreira cristã. Ele está dizendo, nós devemos correr. E não é apenas correr, mas é correr com perseverança. A carreira que nos está proposta. O alvo que nos está proposto. Ele não está dizendo para que você se empenhe mais ou menos, mas ele está dizendo corra, ele está dizendo atinja a carreira que te está proposta, mas também não adianta correr com todo esse ímpeto inicial e se esquecer que deve existir perseverança. Porque assim como o pecado, como falamos agora, né, no mesmo aqui no versículo 1, o pecado, como eu disse, o pecado que tenazmente nos assedia, se há uma perseverança do pecado que nos assedia, a carreira cristã também exige uma corrida com perseverança. É a perseverança dos dois lados, é uma luta dos dois lados. O pecado que com perseverança, de forma tenaz, que nos assedia, e a carreira cristã que deve ser corrida, que deve ser trabalhada, deve ser realizada, deve ser exercitada, também de forma perseverante. Não adianta correr sem perseverança. Então, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo, corra e tenha em Deus fôlego, tenha em Deus capacidade, poder espiritual, para que você corra, continue correndo. Porque fica a impressão, quando diz assim o texto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, dá a impressão que nós não atingiremos a carreira que nos está proposta se nós não corrermos. Corra com perseverança a carreira que te está proposta, porque se você não correr com perseverança, você não atingirá, você não chegará no alvo, você não vencerá. É apenas correndo, há apenas um alvo, há apenas um lugar que essa flecha deve atingir, não há outro. Há apenas um lugar que essa flecha deve ser jogada. Há apenas um alvo, não há um outro alvo. Então o que o autor está dizendo é corramos com perseverança. Não é andar, é correr com perseverança, com firmeza, com constância, com persistência, porque ele sabe, no exemplo daqueles homens que sofreram todas aquelas lutas, aqueles martírios, aquelas dificuldades, aqueles embaraços, ele sabe que se não for com esse empenho, nós não chegaremos no nosso alvo. Nós não chegaremos no fim da carreira cristã, ele sabe. Ele sabe que sem empenho, sem a corrida com perseverança, nós não chegamos no final dessa carreira. Ele sabe. Porque ele tem como exemplo aqueles homens que nós citamos. Que venceram na fé, eles correram com perseverança, porque houve momentos em que eles falaram, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu quero descansar. Eu não quero mais correr, eu estou cansado. Mas o que o autor está dizendo aqui, e é o que nós lemos, né? Nem precisam abrir lá, mas o que nós lemos no capítulo 5 de 1 Pedro, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, vocês sofreram, mas Ele mesmo, que chamou vocês para uma eterna glória, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu diria que esses são os 4 elementos desta água bendita nesta carreira, nessa corrida. Sabe aquela água que você leva quando você corre? Você começa quando você bebe água, você continua. Agora você bebe água. Você está eliminando, né? Pelo suor, a tua força. E essa água bendita é uma água que te aperfeiçoa, é uma água que te traz firmeza, é uma água que te fortifica, é uma água que te fundamenta. Quando você está cansado, você vai no Senhor e você toma aquela, estou cansado, Senhor, não aguento mais, estou cansado de correr. Então vem a perseverança, você é alimentado por Deus, você é fortificado, você é aperfeiçoado. Deus te firma os teus passos e você continua com perseverança, porque nós não chegaremos. E isso é o que mais aflige o meu coração na nossa geração. É que nós não chegaremos se nós não corrermos. Se ficarmos nesse embate,
se ficarmos nesse entrave humano, se ficarmos nessas dificuldades humanas que não colaboram em absolutamente nada, deixe esse peso, deixe esse pecado, deixe essas coisas. Vamos olhar para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor. Não há tempo, corramos. Corramos. Foi proposta para mim uma carreira, para você foi a mesma carreira, dentro da tua responsabilidade, do teu ministério. Pois corra. Corra, senão você não chegará. E não apenas corra, corra com perseverança. Porque quem sabe, muitos, nesse pouco período que temos vivido, já têm se cansado. Quem sabe, muitos do nosso ministério já têm falado, eu vou deixar. Não quero mais. Corri, deu aquela primeira corrida. Estou forte, estou firme, e agora já se cansou. Quero abandonar, quero deixar. Isto não é de Deus, isso não é do Senhor. É o momento de você construir a tua história, escrever a sua história, não com a tua pena, mas com essa pena celestial, com essa caneta celestial. E já encerrando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então temos a corrida da carreira cristã. E qual é a base da carreira cristã? É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início e ele é o fim da nossa fé. Consumador, a palavra consumador tem um significado de aperfeiçoador. Por que aperfeiçoador? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós precisamos nos fortalecer na fé. Quando você cresce e ganha corpo, quando você atinge uma maturidade espiritual, aquilo que você precisava ver a Deus no passado, hoje você precisa ver mais. Se ele agiu no passado de uma maneira, hoje ele precisa agir de uma outra maneira, de uma forma mais intensa com você. É a tua fé que é aperfeiçoada, não adiantaria andarmos no testemunho da apenas, como eu disse, do que Deus fez no passado. E não temos a capacidade espiritual de vê-lo no presente. Foi o problema do povo de Israel. Viu Deus no passado, mas não o viu no presente. E viu de uma maneira espetacular, de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa, mas não adianta ver apenas no passado, precisamos ver no presente. Ele é o autor e consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. A boa obra que eu iniciei em vós, ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Ele é o início da nossa fé, ele é o fim da nossa fé, ele é o sustentador da nossa fé, ele é o aperfeiçoador da nossa fé, ele é o alimentador da nossa fé, ele é a carga da nossa fé para que a gente continue caminhando. Nós precisamos ver, não no sentido da incredulidade, mas de que Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa pedra de ajuda, para que a gente diga como Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu posso olhar todo o passado e eu posso dizer que Ele me ajudou. Amanhã eu direi, Ele é a minha pedra de ajuda. Depois de amanhã eu direi, Ele é a minha pedra de ajuda. É uma pedra que diariamente será minha ajuda. Porque até aqui me ajudou o Senhor, mas até aqui eu tenho amanhã, eu tenho depois de amanhã, eu tenho o ano que vem, eu tenho um trabalho futuro, mas até aqui, até ali, no futuro, essa pedra deve me ajudar, esta rocha deve me ajudar. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dia a dia, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Dia a dia Ele está comigo. Como nós louvamos a cada momento, andando na presença de Deus, a cada momento andando, cada passo andando, e ao sentar, e ao levantar, ao dormir e ao despertar, e andando pelo caminho, mas eu estou na presença de Jesus, e depois correndo na presença de Jesus. Mas Ele está comigo. Por isso nós lemos o Salmo 92, de manhã a sua misericórdia está comigo, para anunciar pela manhã a sua misericórdia, e à noite a sua fidelidade. É um processo que se renova constantemente. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
Manhã, manhã, nova ação cada manhã, elas se renovam a cada manhã, e à noite, quando vem a aflição, à noite, quando vem a dificuldade, eu então tenho a sua fidelidade comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Então ele é a base da carreira cristã, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, olha a perseverança de novo aqui, perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas é óbvio, a perseverança deve ter ação completa. Não adiantaria nessa carreira cristã, em algum momento dela, ter alguma deficiência. Se é uma carreira cristã, no exemplo de uma corrida, como diz o texto de Hebreus capítulo 12 que nós lemos, se é uma corrida, eu preciso chegar no fim desta corrida. Se eu parar no meio, não adianta. Eu não cheguei de qualquer jeito. A corrida tem 1 quilômetro tem uma distância, uma extensão de 10 quilômetros. Uns param no primeiro quilômetro, não terminou. O outro parou no segundo quilômetro, não terminou. O que parou no terceiro quilômetro, não terminou. Aquele que parou no nono quilômetro, 9,5, não terminou. Mas ele foi até o nono quilômetro, 900 metros, não terminou. Não terminou como o primeiro não terminou. Nós precisamos concluir a nossa carreira. Precisamos concluir a nossa carreira. Nós precisamos concluir e chegar nesse alvo. E nada pode nos tirar desse alvo. Nada. Eu repito, porque a força para nos tirar desse alvo é tão forte que se nós não tomarmos cuidado, nós não estaremos marcados pela perseverança da carreira cristã, mas seremos derrotados pela perseverança do peso e do pecado que diariamente nos assedia, que constantemente nos assedia. Pelo pecado que nos assedia sempre. E por fim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui nós temos o prêmio da soberana vocação, a alegria que nos está proposta. Jesus, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Ele ignorou totalmente a ignorância, desprezou o desprezo. E tudo que pudesse tirá-lo do seu propósito, tirá-lo do seu ministério, tirá-lo dessa alegria, em troca da alegria. Porque se hoje nós temos aflição, se hoje nós temos dificuldades, se hoje nós temos algum impedimento, algum problema, eu quero dizer que a alegria que nós teremos em troca desse problema, em troca dessa aflição, produzirá em nós um gozo eterno. A aflição é momentânea, mas a alegria é eterna. A dificuldade é temporária, mas a vitória é eterna. Os problemas que enfrentamos também são provisórios, mas a alegria que nos está proposta é infinitamente maior do que hoje o enfrentamento de alguma tristeza. Por isso ele está sentado à destra do trono de Deus. Que eu gostaria de ler com vocês agora em 1 Pedro, e eu encerro aqui. 1 Pedro capítulo 1. Eu lerei do versículo 3 até o versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. É a nossa vitória. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, olha a fé aqui, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que bênção, irmãos, que bênção, porque no presente tempo, é um breve tempo, nós passamos por várias provações, mas nós temos a certeza que é o valor da nossa fé, a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa do que aquilo que é mais precioso para o homem aqui na terra. Redundará em nós, a nosso favor, em louvor, glória e honra, porque nós temos nos céus uma herança incorruptível. Que é o que está dizendo aqui, Pedro está dizendo no versículo 4, para uma herança incorruptível, é uma herança que não se deteriora, é uma herança que não apodrece, não se decompõe, é uma herança perene, permanente, é uma herança eterna. Veja o objeto dessa herança, é uma herança que não se decompõe, é uma herança eterna. É uma herança, como ele diz, sem mácula, porque é uma herança perfeita, santa, não é uma herança carregada de problemas, mas é uma herança sem mácula, uma herança perfeita, uma herança santa. Vocês sabem, hoje, quando alguém morre, ele deixa uma herança, mas nem sempre é uma herança bendita, às vezes é uma herança de dívidas. Você é herdeiro. Mas ser herdeiro necessariamente não quer dizer de coisas boas. Vocês sabem disso. Qual foi a herança que ele deixou? Dívidas. Eu vi o filho de um artista dizendo, de um cantor famoso, envolvido, mergulhado nas drogas, morreu até cedo. Ele diz, o que meu pai deixou? Meu pai deixou dívida. Essa foi a minha herança, dívida. A nossa herança é sem mácula, a nossa herança é perfeita, é santa, é uma herança que nos traz alegria, nos traz glória indizível. E, por fim, é uma herança imarcessível, é uma herança que não se acaba, é uma herança que não se extingue. Imagina, uma herança que não se acaba, uma herança que não se extingue, porque é uma herança eterna. E não é uma herança que está guardada num cofre na terra, não é uma herança que está guardada debaixo de um banco, debaixo de uma empresa, como nós vemos aí esses carros fortes levando essas heranças, levando esses patrimônios. A nossa herança está reservada nos céus. A nossa herança está reservada nos céus com Cristo. Que o nome do Senhor seja exaltado, que abracemos essa carreira cristã com toda a nossa força e possamos correr com perseverança, para que cheguemos até o fim. Eu quero dizer mais uma vez para o nosso ministério, nós não temos tempo. Eu tenho dito isso durante todo esse tempo, que nós não temos tempo. Que bom, né? Ou seja, nós já estamos atrasados. Sabe quando você sempre está atrasado? Tem uma música que fala, o relógio é meu inimigo, não é meu amigo, está sempre de mal comigo. O relógio está sempre de mal com a gente. Porque nós precisamos correr, não é andar, é correr e com perseverança. A carreira que nos está proposta, mas para que isso ocorra, eu preciso olhar o exemplo do passado. Me despojar, me desembaraçar de todo o pecado, de todo o peso de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Visando não aqui um proveito pessoal. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele vai me dar um carro. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele vai me dar uma casa. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele vai me dar um marido, uma esposa. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele vai me dar uma profissão. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me ama. Porque eu amo e Ele me ama. Eu sirvo ao Senhor porque Ele fez uma obra em minha vida, Ele me escolheu na eternidade. Eu entendi que a minha vida só tem sentido nas mãos dEle. Para que eu alcance essa herança incorruptível, sem mácula,
imarcessível e reservada no céu. Louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que sejamos renovados em sua presença para a grande obra que temos para fazer. Disseram assim para Neemias, e tentaram. Neemias desce, ele falou, não, eu não posso descer, eu tenho uma grande obra para fazer, nós não podemos descer. Nós temos uma grande obra para fazer. E eu peço aos oficiais desta igreja, peço aos pastores desta igreja, todos, líderes de departamento, não desçam. Não desçam. Descer significa sair do lugar alto. Sair do lugar alto significa sair de um lugar de segurança. Sair da presença do Senhor. É isso que significa. E Neemias tinha uma grande obra para fazer. A todos os líderes de departamento da nossa igreja, todos, sem exceção, não desçam. Não desçam. Vençamos. Corramos. Estejamos juntos, firmados em Cristo. Porque nós temos uma obra para fazer. E só atingiremos esta obra, só faremos esta obra se nós corrermos com perseverança. Significa, se nós começarmos andando, nós não atingiremos nosso objetivo. Para que possamos atingir o nosso objetivo, nós precisamos iniciar correndo com perseverança. Continuar correndo com perseverança. E terminar correndo com perseverança. Se nós iniciarmos andando, mesmo que seja com perseverança, nós não atingiremos a nossa carreira. Se iniciarmos correndo com perseverança, no meio da caminhada, nós andarmos, cansarmos, e mesmo com certa perseverança andarmos, nós não atingiremos a carreira que nos está proposta. Portanto, do início, do meio ao fim, pelo autor e consumador da nossa fé, pelo autor e aperfeiçoador da nossa fé, nós iniciamos correndo com perseverança, continuamos correndo com perseverança e terminaremos correndo com perseverança, porque nós temos apenas um alvo. Este alvo só se atinge dessa forma, não se atinge de outra forma. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te agradecemos, Pai, pela tua obra em nossa vida, Senhor. Não é, Senhor, um desagrado a nós. Não é, Senhor, é um grande privilégio ser contado por ti. Que privilégio, Senhor, te servir. Que privilégio, Senhor, colocar-se à tua disposição para a tua obra. Que privilégio, Senhor. Para muitos é um peso, para muitos é um embaraço, para muitos é uma dificuldade, para nós não, é um privilégio, Senhor, ser contado diante de ti como um soldado nesse exército celestial. Nós exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai, e te pedimos agora, alcança toda a tua igreja, Senhor. Alcança os nossos irmãos em Cristo. Alcança as famílias dos nossos irmãos e todos aqueles que têm acompanhado os nossos cultos. Nós te pedimos, alcança para a tua glória. Senhor, liberta para a tua glória, renova para a tua glória. Que todos nós, Senhor, estejamos assim em tua presença, na convicção de que não há um outro caminho, mas há necessidade que abracemos essa carreira, segundo as exigências do texto que nós lemos. Há, Senhor, há embaraços, mas nós queremos nos desvencilhar de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. E queremos correr com perseverança para a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E no exemplo dele, que não olhou a ignomínia, não olhou o desprezo, mas em troca da alegria suportou a cruz, nós também queremos vencer em teu nome. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Eu repreendo toda obra do maligno. Eu repreendo toda obra do diabo, do inferno, que luta contra a nossa igreja, luta contra a nossa vida, luta contra aqueles que são teus. Nós nos repreendemos no nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue e livra-nos de descermos. Livra-nos de abrirmos mão da tua obra para desviarmos a nossa atenção naquilo que não te agrada, naquilo que não edifica, naquilo que não colabora, naquilo que não ajuda, Senhor, naquilo que não te exalta. Isso é descer,
nós não queremos descer, porque precisamos construir. Precisamos construir, precisamos avançar, precisamos correr com perseverança. Ajuda-nos, Pai, fortalece a nossa vida, renova a nossa vida. Todos aqueles que respondem pela Tua obra nos seus devidos departamentos, eu os coloco diante de Ti e te peço, Senhor, que façam a Tua obra debaixo da visão do nosso ministério. Que façam a Tua obra em obediência, que façam a Tua obra em submissão, que façam a Tua obra olhando para Ti. Olhando para Ti, nós conseguiremos olhar o nosso irmão. Não olhando para Ti, nós não olharemos o nosso irmão. Porque se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, Filho, Seu Cristo, nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos, Pai, que a Tua igreja seja alcançada e que tenhamos em Ti, neste ano, experiências gloriosas com Deus da nossa salvação. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém, Senhor. Que os irmãos sejam abençoados, que a igreja seja abençoada, que todos os nossos irmãos em Cristo, nesse momento de dificuldade, muitos irmãos ainda não podem voltar aos cultos presenciais, esses irmãos sejam alcançados, sejam renovados. Nós temos orado por esses irmãos e pedido a Deus, temos pedido ao Senhor que tenham a plena recuperação, que tenham condições o mais rápido possível de voltarem à comunhão presencial dos cultos. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos. Nós não nos esquecemos de nenhum deles, temos acompanhado todos os casos com a devida atenção, com oração, e o Senhor nos dará a vitória. Amém. Nós temos uma obra para fazer e não temos tempo, que o Senhor nos ajude. Nós vamos louvar a Deus encerrando o culto desta quarta-feira. Meu Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha esmorecer, para que a luz do meu facho brilhante brilhe sempre até o alvorecer. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei dos Reis. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei. Faz, meu Deus, pescador dos perdidos, que aos contritos eu leve Jesus. Faz, meu Deus, pescador dos perdidos, enaltece em meu viver a cruz. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei dos Reis. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei dos Reis. Canto Hosana, canto Hosana, canto Hosana ao Rei. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe toda a igreja. Nós nos despediremos da paz do Senhor.